A paz do Senhor, boa tarde. Vamos mais um momento com Deus. Deus pode confiar em você? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante, diz assim: E entrou ele no barco, e o seguiu, e os seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos se aproximou-se, despertando, dizendo: Senhor, salve-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então se levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e o seguiu uma grande bonança. Essa passagem que está relatada em Mateus, capítulo 8, qual acabamos de ler, e também se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Fala que ele entrando no barco, os seus discípulos seguiram ele. Jesus, cansado pelo dia a dia, por pregar, por falar o evangelho, por caminhar. E São Marcos diz que ele estava na polpa do barco, dormindo. Mas diz que levantou uma grande tempestade, muito forte essa tempestade. E as ondas cobriam o barco. Seus discípulos ficaram com medo. Seus discípulos ficaram tementes, apavorados, angustiados. E a Bíblia diz que os discípulos ali despertou Jesus, acordando Jesus, e perguntando: Senhor, deixai-nos que perecemos. E existem alguns momentos da nossa vida, irmão, que nós entramos no Evangelho e começamos a seguir Jesus. Não que Jesus nos segue, nós que seguimos Jesus. Esse negócio de falar Jesus está em todo lugar, eu vou em todo lugar porque Jesus está lá, que não é assim. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, a multidão estava. Jesus falou para os seus discípulos: larga tudo e me segue-me. Não os discípulos falou para Jesus: vem, segue a mim. Não. Em algum momento da nossa vida, irmão, se levanta uma grande tempestade. Tempestade é algo extraordinário que acontece fora do nosso ritmo. Enquanto isso acontece sobre a nossa vida, que se levanta sobre a nossa vida, irmãos, nós se apavoramos, nós se entristecemos, nós achamos que Jesus nos abandonou, que Jesus não está conosco. Mas é porque nós não compreendemos o modo de Jesus trabalhar sobre a nossa vida. Jesus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Prova disso que em Gênesis fala que quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida sobre a sua narina. Deus deu o seu Espírito a nós. A própria Bíblia fala que quando morremos, o Espírito voltará a Deus. Não tem como Deus nos abandonarmos. Ele nos criou. Jeremias fala: eu te conheço desde o ventre da tua mãe, desde que formaste na sua madre. Como Deus vai abandonar uma pessoa que Ele próprio deu fôlego de vida? Como Deus vai abandonar alguém que Ele deu o Espírito dele na vida dessa pessoa? Mas quando vem os dias maus, difíceis, irmãos, nosso coração bate uma solidão tão forte. Mesmo a gente sendo muito usado, profeta sendo tremendamente usado por Senhor, vem os momentos difíceis na nossa vida. E bate uma solidão tão forte que a Bíblia diz em 1 Reis que
Elias, irmãos, não aguentou quando aquela mulher se levantou contra ele. Correu, escondeu. Mas a Bíblia diz que também o anjo, quando estava lá deitado, acordou ele, e sobre a cabeceira estava um pão na brasa e uma botija de água. Pão significa as promessas de Deus, aquilo que Deus nos prometeu. E todo dia o Senhor vai falar: eu te prometi que vou te levantar sobre esta terra um grande profeta, vou mudar a tua história, vou mudar a tua família. Deus tem continuamente, irmãos, com a sua promessa, o teu pão, nos dado força para caminhar. Água quer dizer que você refresca a tua alma, refresca o teu corpo para continuar a caminhada. E vai ter momento na nossa vida que vai vir uma grande tempestade, irmãos, que nós vamos achar que Jesus nos abandonou, que Jesus não está mais conosco, que estamos sozinhos. E quando vem isso, irmão, bate algo tão grande no nosso coração, que sentimos uma tristeza tão grande. E nós começamos a orar, queremos falar com Deus, e Deus muitas vezes não responde a nossa oração, não responde aquilo que nós clamamos a Ele, não responde aquilo que a gente necessita, que a gente precisa. E é o momento em que nós começamos a acordar, despertar, falar: mestre, Jesus, o Espírito Santo não está me vendo aqui, fala comigo, porque essa grande tempestade sobre a minha vida. Estava tudo tranquilo. Quando eles entrou no barco, começou em direção a atravessar para o outro lado, estava tudo tranquilo, um mar bonante, calmo. E nós achamos que Deus está conosco quando está calmo, tudo tranquilo. Mas quando levantou a grande tempestade, irmãos, esses homens se desesperaram e acordaram o mestre e falaram: Mestre, salve-nos, que nós perecemos. E quando vem um momento difícil sobre a nossa vida, nós começamos a fazer isso. Ou fazemos como Elias, nos escondendo na caverna. A Bíblia diz que quando na caverna veio um grande terremoto e nada com ele aconteceu. Veio fogo, nada com ele aconteceu. Veio uma grande ventania e nada com ele aconteceu. Mas ele não ouviu a voz de Deus em nenhuma dessas coisas. Mas quando estava bonância, simplicidade, algo simples, algo que ele nem esperava, nem ia esperar que Deus falasse com ele, veio uma voz mansa e calma falando com ele. Quando essa tempestade ficar batendo sobre o teu barco, as ondas jogando por cima do seu barco, e você ficar apavorado, gritando: mestre, olha, Jesus, o Senhor não está me vendo. Você só começa a falar, e você não dá um tempo para acalmar o teu coração, para ouvir a voz de Deus. E quando Jesus fala assim, e disse a eles: por que temeis, homens de pequena fé? A pessoa que ela tem fé, irmãos, está em tempestade que for, ela está calma. Ela está ouvindo a resposta do Mestre. Ela está ouvindo a resposta do amigo Espírito Santo. Por que temeis, homem de pouca fé? Mas quando a gente não tem fé, com qualquer coisa, qualquer tempestade, a gente começa a gritar, desesperar, achar que estamos sozinhos, achar que não temos amigo, que não temos Deus, que não temos pastor, que não temos líder, não temos mais ninguém. Porque parece que a nossa fé some nesse momento. Mas Jesus fala para você nesta tarde, neste momento: acalma o teu coração, tenha paz. Faz um minuto de silêncio e ouve a voz de Deus nessa tempestade, nessa grande luta, nessa grande angústia que você está passando. Faz um momento só de silêncio e sinta Deus te abraçar. Sinta o Senhor falar com você. Ouve a voz dele nesse momento sobre a tua vida.
Parece que Jesus não está te vendo. Parece que Jesus te abandonou. Parece que Jesus está dormindo na sua situação. Não, não está. Ele está falando com você. A Bíblia diz em Daniel 21, dia orando, e quando um anjo lá da Pérsia segurando, tentando deixar o anjo mensageiro levar a resposta para Daniel. Mas quando a resposta chegou a ele, falou assim: desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Deus tem ouvido o que você tem falado com Ele. Deus tem compreendido o que você tem falado com Ele. Mas Ele quer que você tire um momento, um minuto, aquiete o teu coração. Faz um minuto de silêncio. Silêncio. Ouve a voz do amigo Espírito Santo nesse momento falar com você. Ouve o Espírito Santo falar sobre a tua vida neste momento. Isaías capítulo 5, versículo 2, a gente fala aqui, explicando como era cuidado da sua vinha. E diz que ele fazia uma torre tão alta, e dessa torre ele via todo como estava a sua vinha. O amigo Espírito Santo está nessa torre alta, ele está ouvindo tudo o que acontece sobre a tua vida, e ele já tem resposta para ti. Ele já tem solução para o seu problema. Ele já tem uma cura para a sua enfermidade. Ele já tem uma nova história para você. Mas Ele quer que você se acalme e ouve a voz dEle. Ouve a voz dEle. Ouve a voz dEle. A Bíblia diz que depois de 3 dias morto, Jesus falando com aqueles 2 homens no caminho de Emaú, quando partiu o povo e eles abriram os olhos dele e viram que era Jesus. Voltaram para Jerusalém, para contar para os outros discípulos o que havia acontecido. E a Bíblia diz que quando esses homens contando, Jesus apareceu. E a primeira coisa que Jesus falou para os discípulos que estavam atribulados, coração preocupado, coração angustiado, a primeira coisa que Jesus falou assim: a paz seja convosco. Primeira coisa que Jesus falou: a paz seja convosco. Porque nesse negócio de estar a paz do Senhor, ela tem um poder. Ela traz a paz. Jesus sabia que eles estavam atribulados, eles estavam angustiados, porque Jesus havia morrido. E o corpo do mestre não estava mais no lugar. Eles queriam saber o corpo do mestre, preocupado. Mas Jesus falou assim: a paz seja convosco. Jesus primeiramente lançou a paz sobre a vida deles. E eles falaram: mestre, é tu, mestre. Jesus mostrou as mãos furadas. Jesus falou: me dê de comer, me dê de beber, para provar que eu sou eu. E Jesus nesta tarde ele está falando para você: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Porque eles estavam, aqueles homens, relatando o que havia acontecido, e Pedro não acreditando, todo mundo angustiado naquele momento. Quando Jesus apareceu e falou: a paz seja convosco, todos parou. Todos começaram a olhar para o mestre, e na hora sentiu a paz no coração. Nessa tarde Jesus está falando para você: a paz seja convosco. Nessa tempestade que você está passando, nesse momento de luta que você está passando, Jesus fala assim: a paz seja convosco. Confia no Senhor, que essa paz nesse momento está chegando sobre a tua casa, sobre a tua vida. E que a paz do Senhor alcance a tua vida. Que a paz do Senhor alcance a tua angústia, a tua luta e a tua dificuldade. E que você consegue alcançar aquilo que você tem clamado a Deus. Você vai passar nesta luta. Porque nessa tarde o Senhor vai levar a paz sobre a tua casa. E quando você parar para ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você vai ouvir o Senhor falar: a paz seja convosco. Vai acalmar o teu coração. Depois Jesus vai começar a falar tudo quanto você precisa fazer. As estratégias,
Tudo como você precisa fazer para começar a escrever uma nova história, para passar por essa tempestade, para fazer como Jesus fez aqui em Mateus, que falou o vento e o mar, seguiu uma grande bonança. E essa grande bonança vai seguir sobre a tua vida. Essa grande bonança vai chegar sobre a tua casa. Essa grande bonança vai chegar sobre a tua história neste momento. Então nessa tarde eu deixo a paz do Senhor para você. E falo para você, momento com Deus é importante para a sua vida. Tire o momento com Deus. Deus pode confiar em você? Pensa nisso. Pensa nessa palavra. Que a paz seja convosco em nome de Jesus.